Vamos lá para a palavra? Ou não? Esse amém é um amém de que talvez. Vamos para a palavra, gente? Capítulo 16 do Evangelho do nosso irmão Mateus. Texto conhecidíssimo. Mateus 16, a partir do verso 13. Diz a palavra de Deus, as sagradas escrituras, a espada do Espírito, o livro eterno, pois céus e terra poderão passar, mas a palavra do Senhor não passará. Aleluia. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar Jonas, ou seja, Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram. Não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Amém. Oremos. Maravilhoso Espírito Santo, recebe nosso amor, nossa gratidão pela tua bondade, fidelidade, graça sem igual, pela tua longanimidade para conosco. Já te demos todas as razões possíveis para que o Senhor desistisse de nós, mas o Senhor insiste em nos amar. Obrigado por esse amor incomparável, por tua bondade, por tua fidelidade. Tu és tremendo, ó Deus. Te adoramos, doce Ruach HaKodesh. Te adoramos, Santo Espírito. Te adoramos, Pai. Maravilhoso Abba, eterno e altíssimo Senhor, que reina absoluto pelos séculos dos séculos. Te adoramos, doce Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias bendito, amado da nossa alma, nosso Salvador. Te adoramos, trino e triuno, Deus altíssimo. Santo, santo, santo é o Senhor. E nós te rendemos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, todo bendizer, toda adoração. Magnífico e excelso, supremo e absoluto Rei de todas as coisas e sobre todos. Aleluia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. E Espírito Santo, nós oramos declarando que assim como abrimos tua palavra, nós abrimos nossa vida, nós abrimos nosso coração, nós abrimos nossa alma, nós abrimos nosso espírito, abrimos e derramamos nosso ser aos teus pés, te pedindo, por favor, ministra-nos uma vez mais, fala conosco, surpreenda-nos, Senhor, alcança o íntimo de cada um e de acordo com teus planos e propósitos, libera a tua palavra, fala conosco, nos deixa te ouvir, dá-nos ouvidos sensíveis e sintonizados com a tua voz, que nós estejamos em perfeito alinhamento contigo e com o coração do Pai, com o coração de Jesus, e que o Senhor opere pela palavra na nossa vida poderosamente, para a tua glória, para o teu louvor. Por favor, me permita com graça compartilhar algo do teu coração com meus irmãos. No abrir da minha boca me seja dada a palavra pelo Senhor, e nada saia se não vier do teu coração, e que no coração dos meus irmãos a tua palavra alcance, entre e opere, trazendo vida para o teu louvor e para a tua glória. Declaramos que os inimigos, os roubadores, as aves de rapina, os que
apoderam-se de distração, cansaço, abatimento, sonolência, para nos roubar as sementes. Estão proibidos de agir aqui, em nome de Jesus Cristo. Nossas mentes estão seladas com o sangue do Cordeiro. Todo pensamento seja levado cativo até o trono da graça, e que o Senhor seja ouvido, que o Senhor seja ouvido, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, amém e amém. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, até esse momento, os discípulos não têm certeza de que Jesus é o Cristo. Eles esperam que ele seja o Cristo, mas estão seguindo um rabi, um mestre. Ainda não têm convicção de que ele é o Mashiach, o Messias, o esperado e o enviado pelo Pai. Eles o estão seguindo. Eles têm expectativas, mas não certeza. Não sabem ainda que ele de fato é o Cristo. E Jesus vai pela primeira vez descortinar-se para seus discípulos. Ele vai se expor. Em definitivo, ele se revelará. E vai mostrar que é o Cristo, o Mashiach, o esperado, o Salvador, o enviado do Pai. Estamos juntos? E quando ele vai se revelar como Cristo, ele os leva para Cesareia de Filipe. Eu me pus a pensar sobre isso lendo o texto. Cesareia de Filipe é uma cidade, ou fora uma cidade, construída por um dos filhos de Herodes, Filipe, em homenagem a César, o imperador romano. Por isso, Cesareia de Filipe, ou seja, a cidade que Filipe, filho de Herodes, construiu em homenagem a César. Lendo o texto, isso me chamou a atenção e eu fiquei curioso para entender qual a razão de Jesus levar seus discípulos para Cesareia de Filipe, quando vai se revelar como Cristo. Ele podia ter feito isso em qualquer lugar. Ele podia ter se revelado como Cristo para os seus discípulos em Belém, onde nasceu, em Nazaré, onde cresceu, em Cafarnaum, a cidade que ele escolheu para ser sua cidade. Ou ele poderia ter se revelado como Cristo em Jerusalém, Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade eterna, a cidade santa. Seria provavelmente o melhor palco, o melhor cenário para que o Cristo se revelasse como Cristo. Mas não, ele leva seus discípulos para Cesareia de Filipe. Tentando entender, acabei descobrindo, provável pelo Espírito, óbvio, que ele levou seus discípulos para Cesareia de Filipe por dois motivos. Ele vai se revelar como Cristo a eles em Cesareia de Filipe por duas razões. Uma tem a ver com ele, a outra tem a ver conosco. Estamos juntos? Ocorre que em Cesareia de Filipe estava o templo pagão do deus Pan, do deus pagão chamado Pan. Tem um deus pagão chamado Pan? Tem. Até hoje as ruínas desse templo estão lá em Cesareia de Filipe. Quem visita Israel normalmente vai até lá. Lá estava em Cesareia de Filipe o templo erigido ao deus pagão, falso deus, na verdade um principado, uma potestade, chamado Pan. Vocês estão comigo? E Jesus leva seus discípulos para se revelar como Cristo exatamente ali. E um dos motivos que tem a ver com ele é este. Ocorre que o Deus que ali era cultuado, o principado, a potestade que ali recebia adoração, o Pan, era conhecido como Deus que se esconde. Quando ele se revelava, era com estardalhaço, era para estrago. Vocês estão comigo? Daí, inclusive, vem a palavra pandemônio. Então, Jesus toma seus discípulos e vai para Cesareia de Filipe, para frente do templo do deus pagão chamado Pan, para se revelar como Cristo. Porque aquele era o templo do Deus que se esconde. Jesus vai se mostrar como Cristo e ele tem que começar operando no mundo espiritual algo que já deixe definido que ele é superior aos demais deuses adorados na terra. Eu não sei se você está entendendo, mas revelar-se como o Mashiach, o Messias, o Cristo, o enviado do Pai, diante do templo,
do deus pagão chamado Pan é um golpe contra esse principado, é um golpe contra essa potestade. Por quê? Porque ele está declarando nas entrelinhas que ele é superior, que ele está acima de Pan, que ele está acima de deuses pagãos, ele está acima de principados, ele está acima de potestades. Porque se eles se escondem, o nosso se revela. Bendito seja o nome do Senhor. Então Cristo vai se revelar como Cristo, já posicionando-se como superior. Eu não me escondo, eu não tenho motivo para esconder. Eu me revelo. Você está comigo? Nosso Deus ama se revelar. Um dos seus nomes, El Shaddai, tem no sentido mais profundo exatamente este significado: o autossuficiente que se revela. Uau! Deus ama se revelar. E Ele quer se revelar a você. Alô, você está aqui? Porque Ele tem te chamado para um relacionamento pessoal com Ele. Proximidade, comunhão, relacionamento real, intimidade. Toca teu vizinho e diga: nosso Deus se revela. E Ele quer que você o conheça. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer aleluia? Ocorre, porém, que em segundo lugar, ali mesmo em Cesareia de Filipe, do lado do templo pagão do Pan, há uma gruta, uma caverna, aberta na rocha. Nesse lugar, crianças e virgens eram oferecidos em adoração ao deus pagão chamado Pan. Ao deus pagão chamado Pan. Estão aqui? Crianças, bebês inclusive, eram queimados vivos nessa caverna. E virgens eram sacrificadas ali, em homenagem a esse deus pagão. Você sabe, uma caverna multiplica o som. Você está comigo? Consegue imaginar o som de crianças sendo queimadas vivas? Consegue imaginar o desespero das virgens que estão sendo levadas para serem sacrificadas, entrando naquela caverna aos berros? Eu não quero morrer. Você está aqui? Isso provavelmente era daquela caverna que multiplica o som, catapultado para toda a cidade. Por causa desses gritos de horror daqueles que eram sacrificados ou queimados ali, aquela caverna era conhecida como Porta do Inferno. Vocês estão aqui? Então Jesus vai para Cesareia de Filipe mostrar-se para os seus discípulos, confirmar-se para os seus discípulos como Cristo em Cesareia de Filipe, para de cara mostrar que Ele está acima dos deuses pagãos. Porque eles se ocultam, eles têm motivos para se esconder. O nosso se revela e Ele ama fazê-lo. Mas em segundo lugar, no dia em que Cristo se revela como Cristo, a igreja nasce. Porque quando a cabeça é manifesta, o corpo é revelado. Esse é o primeiro texto em que a igreja aparece no Segundo Testamento. É a primeira vez que a igreja é mencionada no Segundo Testamento. A igreja surge, a igreja aparece. Eu gosto de algumas linhas teológicas que dizem: a igreja nasceu na casa de Simão Curtidor, quando o Espírito Santo deu a visão do lençol para Pedro e disse: você pode ir aos gentios. Amém, é lindo. Também gosto da linha teológica que diz: a igreja nasceu em Jerusalém, quando o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez, e houve no Pentecostes o primeiro avivamento. Amém, ok, é lindo. Mas eu gosto de entender biblicamente que a igreja nasce quando o cabeça se revela. Porque é impossível separar o corpo do cabeça. Ó, gente, se vocês quiserem ir para casa, a turma de cá está mais animada que vocês. Vou ficar do lado de cá, tá bom? Anjo não tem costas. Abacaxi também não, né? Aí vocês decidem o que vocês estão vendo. Vocês estão comigo, gente? É impossível separar o corpo do cabeça. Por isso aquelas pessoas que dizem: olha, eu posso ser crente na minha casa, eu não preciso de me envolver com igreja, estão absolutamente enganadas. Você não pode estar ligado ao cabeça se você não estiver ligado ao corpo. Alô? Então no
no dia que o Cristo vai se revelar como Cristo, a igreja nasce, ela aparece aqui, pela primeira vez ela é mencionada, e ela é mencionada pela boca do próprio cabeça, pela boca do próprio Messias. É ele quem diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é produto de sonho humano, a igreja não é fruto de intenção do coração do homem, a igreja nasceu no coração de Deus, a igreja é fruto dos sonhos de Deus, a igreja existe porque a boca de Deus proferiu: eu vou edificar a minha igreja. E quando a boca de Deus diz: está feito, ele disse: haja luz e houve luz. Ele disse: vou edificar a minha igreja. E hoje, 2016 anos depois, ela está espalhada pelo mundo todo, em toda língua, raça, tribo, povo e nação. A igreja veio da boca de Deus. Por isso nada pode detê-la, nada pode pará-la, nada pode resisti-la. Bendito seja o nome de Jesus. Quanto mais se levantam contra a igreja, mais forte ela se torna no Espírito. Aleluia. Bendito seja Deus. Vocês estão comigo? No dia que ele se revela como Cristo, cabeça, também ele traz consigo o corpo. A igreja nasce nesse mesmo dia, em Cesareia de Filipe. Ele, superior aos deuses pagãos que se escondem, ele se revela. Mas o segundo motivo tem a ver conosco. Porque quando ele se revela como Cristo, a igreja nasce, e já nasce sabendo sua missão. Porque quando a igreja é mencionada pela primeira vez, ele diz: eu vou edificar a minha igreja. Então ele aponta para aquela caverna e diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vocês estão aqui? Durante muito tempo nós evangélicos entendíamos o texto ao revés. Nós entendíamos que ele edificaria a igreja e a protegeria quando o inferno nos atacasse. As portas do inferno não prevalecerão. Quando o diabo atacar, nós estaremos guardados. Ele estará do lado de fora gritando: eu vou soprar e derrubar a sua casa. Mas nós estaremos guardadinhos do lado de dentro, seguros, protegidos. Mas não é isso que ele está dizendo. Não são as portas da igreja que estão sendo atacadas. Não nesse texto. Não são as portas da igreja que estão sendo alvo de ataque. Não aqui. Aqui são as portas do inferno que não vão prevalecer. Ou seja, as portas do inferno vão sofrer o ataque. As portas do inferno vão sofrer um bombardeio. As portas do inferno se tornarão o alvo. As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não resistirão. As portas do inferno é que tombarão. Por quê? Porque a igreja é que vai estar no ataque. Então ele se revela como Cristo, superior aos deuses pagãos que se escondem. Você está comigo? Teria um terceiro motivo, inclusive. É ali que tem uma das nascentes do Jordão que abastece Israel. E agora ele vem como uma fonte de vida para abastecer Israel e o mundo com salvação, com perdão, com cura, com libertação. Mas eu quero me deter nessas duas coisas. Ele se revela diante do templo do deus pagão chamado Pan, porque ele é superior aos deuses pagãos que se escondem. O nosso se revela. E no dia que ele se revela, ele traz consigo a igreja. A igreja nasce no mesmo dia, e nasce sabendo sua missão. Porque ele aponta para aquela caverna, a porta do inferno, e diz: aquelas portas não vão prevalecer. Ou seja, a igreja nasceu sabendo que é nossa tarefa invadir as trevas. Alô? Você está comigo? A igreja do cabeça nasce sabendo que existe para invadir as trevas e resgatar os que estão entregues à morte. Ok, agora o lado de cá reagiu. Eu digo de novo então: a igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Mashiach, o Messias, o enviado do Pai, o esperado e desejado das nações, ela nasce no mesmo dia em que ele se revela como Cristo. E tem que ser ali, diante da porta dos infernos. Para quê? Para que a igreja, ao nascer, já saiba por que nasceu. A igreja do cabeça existe para invadir as portas do inferno e resgatar os que estão nas trevas, entregues à morte. Então, como igreja, nós não nascemos para desfrutar o céu. Nós nascemos para trazer o céu.
Alô? Vocês estão comigo? Como igreja, nós não nascemos para sermos salvos. Nascemos por sermos salvos, para trazer salvação. Alô? Como igreja, nós não nascemos para ser abençoados. Somos abençoados por sermos igreja, mas nascemos para trazer salvação, para trazer bênção, para ser bênção. A igreja nasceu para invadir o inferno. A igreja nasceu para bombardear as portas do inferno e dizer: ponto final, acabou, agora chegou a luz, chegou vida, chegou salvação. Nós somos do cabeça, nós somos seu corpo. Ele dá o comando, nós obedecemos. E quem está sendo agora consumido pelas trevas será resgatado, será liberto, será recuperado, será salvo, será tocado, será restaurado, será perdoado, será curado, será vivificado. Porque a igreja do cabeça existe para invadir as trevas e resgatar os que estão sendo entregues à morte. Eu não sei se você está entendendo isso. Então eu preciso deixar claro: se você não incomoda as trevas, está na hora de você se perguntar se você é a igreja. Se você não é uma ameaça para o inferno, está na hora de você se perguntar: será que eu sou igreja? Porque a igreja existe para invadir as portas do inferno. Me ajuda aí, vai. Dá uma olhadinha para o irmão do lado e diga: e aí, mano? Beleza? Qual é que é, meu irmão? Aí, ó. Tudo na paz? Pergunta para o teu irmão: amado, tem certeza que você é a igreja de Cristo? Me ajuda, diga para ele: porque se você é igreja de Cristo, você não pode ser passivo, não pode ser frio, não pode ser apático, não pode ser desinteressado, não pode ser acomodado. Você não pode viver para si mesmo, não pode estar tranquilo na sua zona de conforto. Se você é igreja, você nasceu para invadir as trevas, derrubar as portas do inferno, incomodar o mal e resgatar os que estão morrendo. Eu estou tentando te dizer que se você é a igreja, você nasceu para ser um problema para as trevas. Alô? Tem gente que anda invertendo o assunto. Os caras se convertem e vem ser problema na igreja. Alô? Meu irmão, você converteu? Tem que jogar do nosso lado, filho. Você tem que ser um problema para o inferno. Vocês estão aqui? Tem coisa que não dá para dizer no tete a tete, então a gente aproveita, ué. E dizer para você: irmão, se você se converteu, para de dar problema para a igreja, filhote. Meu irmão, começa a ser bênção na igreja. Passa a dar problema para o diabo. Não ajuda o tinhoso. Não coopere com o coisa ruim. Sê tu uma bênção. Integra-te à igreja, seja parte atuante no corpo e faça teu papel. Invada as trevas, onde você estuda, onde você trabalha, onde você reside. Invada as trevas. Deixa o diabo saber que um crente mora naquele bairro. Deixa o diabo saber que tem um crente naquela rua. Deixa o inferno saber que tem um crente nessa faculdade. Deixa o inferno saber que tem um crente onde você trabalha. Seja igreja, seja sal, seja luz. Invada as trevas e resgate os que estão morrendo. Porque a igreja nasceu para isso. Sacode alguém do teu lado e diga: você foi salvo para ser um problema para o diabo. Aleluia. Para de dar problema para o teu pai, para de dar problema para a tua mãe, para de dar problema para o teu marido, para a tua esposa, para de dar problema para a tua igreja, para o teu pastor, para o teu apóstolo.
Começa a dar trabalho para o diabo, meu filho. Porque você nasceu para invadir as trevas. Amém, minha irmã. Você nasceu para invadir as trevas e tirar de lá os que estão morrendo. As portas do inferno não prevalecerão. Elas têm que ser invadidas. Você está aqui? O apóstolo, acontece que assim, eu não sou evangelista. Meu filho, não me venha com essa história. Não me venha com conversa fiado. Isso é coisa para boi dormir. Pode parar com essa história. Eu não sou evangelista. Você é corpo. Você é membro do corpo. Não pode estar atrofiado, porque senão se atrapalha o corpo. Alô? Sacode teu vizinho e diga para ele: não atrofia que se atrapalha o corpo. Tem que estar ativo. Tem que estar funcionando. Efésios capítulo 4 diz que Deus deu líderes à igreja. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, não reclama quando a gente puxa a tua orelha. Nós existimos para isso, para te aperfeiçoar. Quando seus pastores puxam a tua orelha, eles estão cumprindo o papel deles. Os líderes existem para o aperfeiçoamento dos santos. Se eles estão te cobrando, se eles estão te puxando, se eles estão pegando pesado, se eles puxam a orelha, se eles confrontam, se eles corrigem, eles estão cumprindo o papel deles, aperfeiçoar você. Ué, apóstolo, até onde vai isso? Até onde você parar de dar problema. Até você parar de jogar para o time adversário. Para de dar problema para a igreja, começa a dar problema para o diabo. Alô, você está aqui? Os líderes são dados para o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para que os santos executem seu serviço. Você foi salvo para o serviço. Alô? Eu não sei. Como é que vocês chamam isso aqui no Rio de Janeiro? Microfone. Lá em São Paulo a turma chama de oportunidade. Um monte de gente que sai da igreja diz: não me deram oportunidade. Não me deram oportunidade. Meu filho, as portas do inferno estão lá. Onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha, no mercado onde você faz compra, no açougue, no shopping que você frequenta, na porta do cinema e às vezes lá dentro, às vezes no filme que você assiste. Meu querido, quer oportunidade? Mete o pé nas portas do inferno e faça um estrago lá dentro. Você está aqui? Efésios 4, a partir de 11. Deus deu os ministérios à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos executem seu serviço, até que a gente cresça na unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, e atinjamos a perfeita varonilidade de Cristo Jesus, para não sermos mais como meninos, levados por qualquer vento de doutrina, e por aqueles que induzem ao erro. E aí termina dizendo: se todos derem a sua contribuição, pela cooperação de cada parte, o corpo cresce. Tem gente que vem com essa história: a igreja não está crescendo, eu não sei, precisa ver se os pastores estão orando, se os pastores estão no altar, se os pastores estão com a vida consagrada, porque a igreja não está crescendo. Se a igreja não está crescendo é porque tem membro atrofiado. Porque se a igreja cumpre o seu papel, se todo mundo trabalha e dá a sua cooperação, a Bíblia diz que a própria igreja desenvolve o seu crescimento. Alô? Mas aqui os pastores cobram demais, puxa demais da orelha. Eles estão fazendo a parte dele. Sacode teu vizinho e diga: começa a fazer a tua, meu filho. Invade as trevas e tire alguns de lá. Vocês estão aqui, gente? Sim ou não? Ô Davi, é que assim, a igreja precisa estar mais ativa, né, Davi? A gente precisa fazer mais evento. Hoje de manhã eu já te falei, irmão, evento por evento é evento. Atividade por atividade. Então tem que fazer alguma coisa para as mulheres, porque as mulheres estão paradas. Os homens normalmente falam isso. Quem mais está parado na igreja são os varões. Você vê mais mulher ativa do que homem.
Deixa de ser sem vergonha, rapaz. Vamos arregaçar a manga e meter o pé nas portas do inferno, porque nós temos trabalho para fazer. Vocês estão aqui, gente? É que a gente precisa de movimento na igreja. Não, nós precisamos de ação. A igreja viva agindo onde ela tem que agir, no meio das trevas, sendo sal, sendo luz, derrubando as portas do inferno. Vocês estão comigo, gente? Nós precisamos resgatar nossa missão. O Davi, sabe qual é o problema? A nossa igreja não tem campanha. Eu tenho andado por aí e visto campanhas atrás de campanhas. 7 passos para a bênção, 14 passos para o milagre, 21 passos para a conquista, 70 passos para a vitória. E minha vitória são sempre os meus interesses. É campanha para os meus sonhos, é campanha para as minhas conquistas, é campanha para a minha vitória, é campanha para o meu progresso, é campanha para os meus ideais, é campanha para a minha vitória. Alô? Vocês estão aqui? Quando é que nós vamos fazer campanha de evangelismo? Quando é que nós vamos fazer campanha de arrebentar as portas do inferno? Ô, gente, vamos entrar numa campanha. Todo mundo vai meter o pé na porta do inferno e tirar de lá pelo menos um. Alô? É que nós precisamos de prosperidade. Amado, meu irmão, se a nossa esperança em Cristo, disse o apóstolo Paulo, se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você está aqui? Nossa esperança está na eternidade, meu filho. Daqui não se leva nada. Vocês estão comigo, amados? Mas eu tenho visto aí na outra igreja, todo mundo que vai, faz a campanha, tem uma casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Ou tem um carro, ou então prospera, fica endinheirado. Deixa eu te falar uma coisa, nosso cristianismo não é confirmado porque Deus nos deu uma casa. Nosso cristianismo é confirmado quando nós nos tornamos uma casa para Deus. Nosso cristianismo não é confirmado porque Deus nos deu um carro para dirigir. Nosso cristianismo é confirmado quando Deus nos dirige. Nosso cristianismo não é confirmado porque Deus nos deu dinheiro e nos abasteceu. Nosso cristianismo é confirmado quando o nosso dinheiro abastece a obra e o reino de Deus. Por quê? Porque tem portas do inferno precisando ser arrebentadas. E tem vidas lá sendo consumidas. Você está comigo? A gente fica condoído quando vê Jesus em Naim, parando o cortejo para ressuscitar, comovido aliás, quando vê Jesus parando o cortejo para ressuscitar o filho da viúva. A gente só esquece que no shopping, toda vez que você vai ao shopping, e as pessoas estão transitando por lá sem Jesus, tem um cortejo. Elas estão mortas. Todas as vezes que você vai ao cinema e tem um entra e sai de gente assistindo filme, e eles não conhecem a Cristo, tem um cortejo ali. Eles estão mortos. Todas as vezes que você vai ao mercado e tem um entra e sai de gente lá, tem um cortejo. Eles estão mortos. Está na hora da igreja aprender com cabeça. E está na hora de cada um de nós ser ativado para parar cortejos. Que todo mundo que passe pela gente possa ser tocado e receber vida. Que todo mundo que cruze conosco seja tirado do império das trevas, das portas do inferno para o reino da luz. Nós precisamos resgatar nossa missão. A igreja existe para pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-los tudo que Jesus nos deixou. Mateus 28, 19 e 20. É para isso que a gente existe. Nós estamos precisando voltar a ser a igreja que Jesus veio estabelecer. Você está comigo? Nesse momento, quando Jesus diz, eu vou edificar a minha igreja,
Teologicamente, em todos os nossos seminários, nós traduzimos isso para o grego, porque a Bíblia foi, no Segundo Testamento, escrita originalmente em grego. E então nós dizemos que Jesus afirmou: eu vou edificar minha eclésia, palavra grega para a igreja. Acontece que eclésia não é literalmente igreja, ou melhor posto, igreja não é necessariamente uma eclésia. Nem toda eclésia é uma igreja. Eclésia é ajuntamento, eclésia é também assembleia. Toda vez que há uma assembleia, tem uma eclésia estabelecida. Toda vez que há um ajuntamento, tem uma eclésia estabelecida. Por exemplo, quando o Senado se reúne, tem uma assembleia, tem eclésia, mas normalmente não tem igreja. Quando a Câmara dos Deputados se reúne, tem assembleia, tem eclésia, mas aquilo não é uma igreja. Lamentavelmente, nos nossos dias, em muitos lugares por onde andamos, nós vemos assembleias e vemos ajuntamentos que se dizem igreja, mas que não são. Davi, você está julgando. Não, é que os frutos testemunham. Você está aqui? Porque não basta o ajuntamento falar de Jesus. É preciso que esse ajuntamento esteja ligado a Jesus, para ser mais que eclésia, para ser kahal, a palavra hebraica que Jesus usou. E às vezes as pessoas dizem: como é que você sabe que ele falou em hebraico e não em grego? Porque ele estava falando com os discípulos. Com os discípulos ele falava em hebraico. Ele nunca usou a palavra eclésia para a igreja, ele usou kahal. E kahal tem no seu sentido mais profundo o significado de projeção continuada de. Kahal é a projeção continuada da origem. Você está aqui? Vou dizer de novo. Kahal é a projeção continuada da origem. Então, igreja não é uma assembleia qualquer. Igreja não é um ajuntamento qualquer. A igreja é a projeção continuada do cabeça. A igreja é a projeção continuada do Cristo, a origem. Por isso somos cristãos, pequenos cristos, porque viemos do cabeça. Estamos dando sequência ao cabeça, somos o corpo que manifesta o cabeça. Estamos para revelar, manifestar e dar continuidade a Jesus. Você está aqui? Por isso a Bíblia diz que somos pedras vivas, porque nascemos da rocha. Temos o seu DNA em nós, sua essência, para dar continuidade a Ele próprio. Algumas pessoas dizem: a igreja recebeu por herança o ministério de Jesus. Não, me perdoe. A igreja recebeu por herança a vida de Jesus. Ele não nos entregou só seu ministério, Ele nos entregou sua vida. Vocês estão aqui? Vocês estão comigo, gente? Lamentavelmente temos que terminar, né? Deixa eu dizer, está na hora da gente resgatar a igreja. Voltar a ser a igreja que nascemos para ser. A igreja que o Cristo trouxe à existência quando se revelou como Cristo. Ele tinha uma intenção. Ele tinha um projeto. Nós precisamos recuperar isso. Me ajuda, sacode teu vizinho e diga: precisamos ser igreja outra vez. Mais que eclésia, mais que assembleia, mais que ajuntamento, nós precisamos ser a continuidade do Cristo. Você está comigo? Tem 3 coisas nesse texto que nos mostram que precisamos recuperar para ser a igreja que temos que ser. Deixa eu tentar ser breve, eu acho que não vai dar para te dar as 3 coisas. Mas pelo menos uma eu quero te dizer. Nós precisamos, para ser a igreja que temos que ser. Hoje quem estava de manhã, acho que está conseguindo me entender melhor. Nós dissemos pela manhã que tem uma porção de coisas entre nós que não tem nada a ver com o cristianismo. Tem muito a ver com religião. Mas o cristianismo não é a nossa religião. Não, perdão, querido, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um estilo de vida.
Cristianismo é o estilo que as pessoas que acreditam em Cristo adotaram, tomando Cristo para ser sua vida e vivendo para ser sua própria continuidade, sua projeção continuada. Cristianismo é estilo de vida, não é religião. Nós temos como evangélicos, lamentavelmente, vivido muito legalismo, muita religião. Temos como judeus que amavam a Deus por causa do contrato e se relacionavam a Deus através do contrato. Nós temos vivido na base do legalismo, pura religião. Tem um contrato, tem regras, eu cumpro as regras e parece que eu estou bem com Deus. Mas o Deus do contrato veio ser um de nós, para que nós pudéssemos entender que superior ao contrato é o ser humano. E então ele veio para ser não só o Deus do contrato, mas agora o Deus do contato. O Deus da intimidade, da comunhão, do relacionamento. Então nós temos que abrir mão do legalismo, mão da religião e entrar no relacionamento para que nós absorvamos Cristo e projetemos Cristo, porque isso é ser carral, isso é ser igreja. Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Não é a esperança de um dia estar na glória. Cristo em vós é a esperança da glória vir. Cristo em vós é a esperança da glória se revelar. Cristo em vós é a esperança da glória se manifestar onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha, por onde você passa. Cristo em vós é a esperança de que um dia a glória cubra a terra como as águas cobrem o mar. Através de quem isso vai acontecer? Da igreja. Através de nós. Você está comigo? Eu preciso terminar, gente. Que pena. Eu tenho 3 pontos e queria terminar com o terceiro para a gente ter uma ativação. Mas amém. Vamos lá. A igreja nasce com Jesus nos versos 13 e 15, perguntando: o que as pessoas dizem sobre mim? Ah, que o Senhor é João Batista, ou um dos profetas. Mas e vocês? Verso 15. O que vocês dizem que eu sou? Vocês estão comigo? Então a igreja nasce com Jesus chamando a atenção dos seus discípulos para quem Ele é. Vou dizer de novo, a igreja nasce com Jesus chamando a atenção dos seus discípulos para entenderem quem Ele é. A igreja nasce, portanto, voltada para Cristo. A igreja nasce olhando para Cristo. A igreja nasce tendo que focar-se em Cristo. A igreja nasce com Cristo sendo o centro, com Cristo sendo a razão, com Cristo sendo o motivo, com Cristo sendo o alvo, com Cristo sendo a inspiração. A igreja nasce olhando para Ele, com Ele perguntando: quem eu sou? Olhem para mim, o que eu represento para vocês, o que eu significo para vocês. Nós, lamentavelmente, como evangélicos, temos cometido um erro absurdo de sermos uma religião humanista, hedonista. Nós trabalhamos para satisfazer o homem. Vocês estão aqui? Pensa comigo. Nos louvores, a gente canta o que o povo gosta. Eu não estou falando da terra fértil, não me entendam mal. Estão comigo? Hoje, por exemplo, eu falei pela manhã que muitos filhos de pastores que nós conhecemos não querem ser pastores. E o Léo me perguntou: Davi, de onde você tirou isso? Porque os que nós conhecemos estão no altar, claro, como os nossos filhos, e bendito seja Deus. Mas eu tenho ministrado em outros lugares, em igrejas não apostólicas. Vocês estão aqui? Onde a realidade é outra. Então, nesse momento, eu quero que você entenda da mesma maneira que eu não estou falando de terra fértil. Estou falando da igreja de Cristo. Estamos juntos? Nós temos visto a igreja evangélica no Brasil viver em função do ser humano. O que nós cantamos quase nunca é vertical. Na maioria das vezes é horizontal. Eu fiquei feliz demais quando cheguei hoje aqui cedo que eu ouvi canções antigas que são bíblicas, que são inspiradas, que ministram a vertical para Deus,
Porque o culto é de Deus. Se é culto, tem um Deus sendo cultuado. E se o culto é para o nosso Deus, se Ele está sendo cultuado, o que a gente canta deve ser para Ele, deve ser por Ele, por causa dEle, para o seu louvor, para a sua glória, para a sua honra, para a sua exaltação, para satisfazer o seu coração. Não tem a ver com você e comigo. Eu não gosto dessa música. Não interessa, filho. Eu não curto esse ritmo. Não interessa, amado. Alô? Eu gosto mais daquela outra. Desculpa, a palavra de Deus diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Proclamai a todos os povos a sua salvação. Então a adoração também tem que passar pela cruz. A gente tem que ministrar às nações. A gente tem que ministrar na horizontal. Inclusive uns aos outros. Hoje quando chegamos estava sendo cantado: meu irmão, eu preciso de ti. Asaf Borba, eita menino, bem suado. Meu irmão, eu preciso de ti. É bom, é bênção. Aliança no Senhor eu tenho com você. Aleluia. É bom, ministramos uns aos outros, edificamos uns aos outros. Anunciamos às nações a sua salvação. Mas precisamos de uma adoração um pouco mais vertical, vertical. Nós precisamos de alguma forma subir, chegar ao trono, tocar o coração de Deus. Nós precisamos de canções que parem de pedir milagre. Você vai nas igrejas por aí, é só isso: eu quero meu milagre, eu quero meu milagre agora, meu milagre já. Milagre com desconto, milagre em promoção. É só isso que estamos cantando. Esses dias eu escutei um amigo meu revoltado, porque ele escutou no rádio uma mesma música que eu também tinha escutado. Eu cometo esse pecado, eu escuto rádio evangélica. E o meu amigo estava revoltado, porque ele escutou uma música que eu também tinha escutado. E ele desligou. Ele falou: Jesus, esse carro é meu, o senhor, eu sou teu, o senhor está comigo, o senhor está no meu carro, eu não vou deixar o senhor ouvir uma coisa dessa no meu carro. E desligou. E eu fiz a mesma coisa quando eu escutei. A música dizia: eu quero o meu milagre, e eu quero um milagre inédito. Uou! Milagre bíblico não serve mais. Milagre que Jesus já fez não serve. Milagre que o Pai já fez não serve. Milagre que o Espírito Santo já fez não serve. Milagre que outros receberam não serve. Eu quero o meu milagre, e o meu tem que ser inédito. Eita glória! O que é que nós estamos pensando que nós somos? O que é que houve conosco? A igreja nasceu com Cristo chamando a atenção para si. A igreja nasceu para ser cristocêntrica. Ele é o centro. Ele é o centro. Ele é o centro. Não é ele que gira em torno da igreja. É a igreja que deve girar em torno dele. Nossa adoração precisa voltar a ser cristocêntrica. Eu preciso cantar para ele. Alô? Vocês estão aqui? Ele tem que ser o centro outra vez. Nós precisamos resgatar a centralidade de Cristo. Parar de sermos uma religião hedonista que pensa no homem e humanista que serve ao homem. Claro que devemos servir o homem. Ninguém serve a Deus sem servir ao homem. Mas tudo deve ser feito para Deus, por Deus, em Deus, para a glória de Deus. Não é por causa da bandeira da minha denominação. Não é por causa dos sonhos do meu ministério. Não é por causa dos nossos projetos. Tem que ser por causa de Cristo. Centralidade de Cristo. Ela precisa ser resgatada. Vocês estão comigo? Em Colossenses capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz que em Jesus já não há grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Para ser a igreja que nós nascemos, e para ter poder para invadir as trevas e resgatar os que estão nas chamas, para cumprir o propósito e ser essa igreja poderosa, ungida, que nem o inferno para, nem o inferno resiste, para sermos essa igreja.
e agirmos como tal, nós precisamos recuperar a centralidade de Cristo. Tudo tem que ser por Ele, por meio dEle, por causa dEle, para Ele, para o seu louvor, para a sua glória. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Cristo, 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 Cristo. É aquela história, eu quero a unção de Josué, eu quero a unção de Caleb, eu quero a bênção de Abraão. Abraão não é o cara, é só uma figura. Já passou. Quando a essência chega, a figura perde a importância. Josué não é o cara, é só uma figura dele. Alô, e a figura já passou, a essência já chegou. Caleb não é o cara, é só uma figura. Samuel não é o cara, é a geração de Samuel para cá, a geração de Josué para lá. Alô. E a gente vai se apoiando nas figuras, ignorando a essência. Oh Deus, que eu consiga comunicar, acho que você não está me entendendo. Você está aqui? O centro da Bíblia é Cristo. O centro do céu é Cristo. O centro do universo é Cristo. A igreja nasceu com Ele dizendo: olha para mim, quem sou eu? Ele é o centro. Vocês estão comigo, irmãos? Jesus. Em Romanos 10, 9, a Bíblia diz que nós o confessamos como Senhor e somos salvos. Nós somos salvos porque o confessamos como Senhor, mas confessamos com os lábios para sermos salvos. E na prática Ele não tem sido o Senhor, Ele não tem se assenhorado, Ele não tem podido se assenhorar das nossas vidas, porque nós continuamos no controle. Nós continuamos tomando decisões sem saber se elas têm a ver com Ele. Onde eu gasto meu dinheiro precisa ter a ver com Ele, porque Ele é o centro. O que eu compro precisa ter a ver com Ele, porque Ele é o centro. O que eu falo precisa ter a ver com Ele, porque Ele é o centro. O que eu faço precisa ter a ver com Ele, porque Ele é o centro. O que eu penso precisa ter a ver com Ele, porque Ele é o centro. Como eu vivo precisa ter a ver com Ele, porque Ele é o centro. Eu me rendi, eu tenho que sair do controle, eu tenho que sair de cena. Minha vida já não conta, minha vida já não importa. Meus sonhos não são mais prioridade. Eu me rendi, eu me entreguei. Ele é o Senhor. Agora são seus sonhos, seus planos, seus projetos, seus desejos, seus desígnios, seus propósitos. Precisamos voltar a ser cristocêntricos. Você está aqui? Vamos ver se eu termino. Abre comigo Filipenses. Você precisa ler isso. Eu não sei se a gente consegue, o pessoal da mesa consegue sintonizar e jogar algo do YouTube aqui, não? Consegue? Procura Paulo César Baruch. Às vezes está escrito PC Baruch. Uma música que ele compôs e tem a ver com isso que eu estou pregando. Até que nada mais importe. Por favor, né? Você achou Efésios? Era só um teste. Filipenses 3. Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Paulo está dizendo: já não quero lucrar. Eu estou a fim de perder. Eu estou me doando. Eu estou me entregando. Eu estou me rendendo. Minha causa agora é outra.
meu objetivo é outro, meu alvo é outro, meu interesse é outro. Por causa de Cristo eu considerei tudo perda. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade. Sublimidade, é sublime, é superior a qualquer outra coisa. O conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O resto eu posso perder, só não posso deixar de conhecê-lo. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que Paulo quer, gente? Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para quê? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. E até a comunhão dos seus sofrimentos, para que eu me conforme com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Você entendeu? Não quero ganhar nada, eu quero ganhar Cristo. Nada mais me importa. Eu estou disposto a perder tudo pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu vou abraçar até o sofrimento dele. Eu vou me identificar com o sofrimento dele. Eu estou disposto a sofrer por ele, para o conhecer, para me conformar com ele na morte, a fim de que eu possa ser reconhecido com ele em vida. Cristo. Cristo é tudo em todos. Cristo em vós, a esperança da glória. Vocês estão aqui? Esse deve ser meu alvo. É o que eu tenho que perseguir. Cristo, Cristo, Cristo. Até que lá na rua alguém me pare e diga: ei, você não é Jesus? Você está aqui? Do que você está falando? Eu vou terminar com 3 exemplos. O primeiro é dos morávios, ou moravianos. Um grupo de cristãos puritanos. Eles são oriundos da pregação de John Wesley. A pregação de John Wesley tinha a ver com a purificação, santidade. E eles então adotaram o puritanismo. E até se isolaram da sociedade para se santificar. Mas eles não ficaram conhecidos por isso. Eles ficaram conhecidos por serem os cristãos que desenvolveram na história da igreja o maior tempo de oração contínua já realizado. Eles oraram 24 horas por dia durante 100 anos. 100 anos, Renanzinho. Não 100 dias. 100 anos de oração ininterrupta. É o maior movimento da história de oração. E missionário, por quê? Porque quando você pensa 100 anos de oração, 24 horas por dia, o que esse povo pedia? Só uma coisa. Eles oraram 100 anos seguidos, 24 horas por dia, pedindo só isso. Abre para nós as portas missionárias. E usa-nos para salvar o perdido. Leva-nos para as missões. E usa-nos para salvar o perdido. Entrega-nos a obra missionária. E usa-nos para salvar o perdido. No meio desse movimento de oração, com fogo missionário no coração, alguns jovens moravianos ficaram sabendo de escravos na África. E pensaram: eles nunca vão poder ser livres. Então alguém tem que entrar lá e pregar para eles, porque senão eles não vão sair, não vão poder ouvir. De alguma maneira, acho que naquele período por telégrafo, entraram em contato com um dono de escravos na África. Nós estamos falando de meninos da Europa, alemães. E eles se comunicam com um dono de escravos e diz: nós somos missionários, queremos autorização para entrar nas suas terras e pregar para os seus escravos. Um tempo depois chega a resposta: na minha terra só entram escravos. Você e eu teríamos dito: aí pai, tentei, hein? O senhor viu, não deu. Não, esses meninos, eles venderam suas roupas. Ficaram com uma só peça.
Venderam suas camas, colchões, escrivaninha, cadeira. Era tudo que eles tinham. Parentes e a própria igreja ajudou para que eles comprassem as passagens de navio, só de ida. Chegando na África, procuraram um mercado de escravos e se ofereceram para ser comprados. Eles abriram mão da vida, da liberdade que Cristo dá, para pregar aos que estavam escravizados. Ó Deus, que isso mexa conosco. A última coisa que os pais ouviram daqueles meninos foi na despedida, no porto, quando o navio se distanciava, acenando seus lenços. Os meninos gritaram: que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Quando você realmente conhece a Cristo, todas as outras coisas perdem o valor. É como aquele homem rico que descobriu um campo com um tesouro escondido. Voltando, vendeu tudo o que possuía para comprar aquele campo e obter o tesouro escondido. Jesus é o tesouro oculto. Tudo que somos e temos deve ser investido para adquirir Jesus. Você está aqui? Eu estou terminando, não como eu queria, mas e nem onde eu queria, mas eu estou terminando, tem bom ânimo. Deixa eu te contar só mais uma. Eu fui ministrar na África. Passamos 7 dias dando treinamento para pastores. Eles são tão puros, eles são tão inocentes, Renan, que quando você espirra no meio da aula, um levanta a mão e pergunta: isso foi unção? Não, eu só espirrei. Ah, é que foi tão poderoso. Uma sede da palavra. Eu dei aulas durante a semana. A gente tinha aula manhã, tarde e noite. Outros pastores também lecionavam. E tinha 2 pastores que, conforme a gente falava, eles tremiam. E eu, muito inocente, estou pensando: Jesus, como eles estão sendo ministrados. A unção está caindo sobre aqueles 2, mais que em qualquer um dos outros. A semana inteirinha com a mesma roupa, Renan. Com a mesma camisa, a mesma calça e o mesmo chinelo. Tem sapato. Na verdade, o chinelo de alguns é uma garrafa PET de refrigerante amassada. Eles fazem 2 furos na parte de trás, amarram um trapo na boca e lá atrás nos furos e usa como sandália. Eles trabalham 12 horas por dia nas machambas, plantações de algodão, de arroz, água até o peito, colhendo arroz 12 horas por dia dentro d'água, para ganhar 10 centavos por dia. Suas casas são ocas, de pau a pique, barro, e telhado de sapé, chão batido, não tem uma cama, são esteiras. Não tem separação de quarto e cozinha. Aliás, a cozinha é um punhado de tijolos com uma grelha improvisada. E às vezes 2 panelas. As panelas são feitas de latão de tinta recuperada. Lata de tinta recuperada. E ali eles fazem comida uma vez por dia. Porque eles só conseguem comprar farinha de milho socada no pilão. Aliás, eles compram milho, soca no pilão, faz a farinha. E depois eu não sei como eles conseguem, mas eles cozinham aquilo em forma de bola na água, tempera com sal e limão, e eles comem aquilo uma vez por dia. Bolas
uma goma de farinha de milho. A casa não tinha nem porta. Eu fui visitar a casa do pastor. A porta da casa é um tecido, e um tecido tão velho, tão surrado, que já está rasgando. Não tem nem intimidade ali dentro, privacidade. E o tecido era tão velho que já estava desgastado embaixo. Dava para entrar qualquer serpente, qualquer escorpião durante a noite e acabar com a família. Ou leões. Você está comigo? E no fim de semana eles conseguem comprar peixe. Porque aí a feira são uns pedaços de plástico jogados no chão com as comidas em cima. No final de semana, os peixinhos, lambaris, estão podres. Então são vendidos a 10 centavos, trabalho de um dia. Aí eles conseguem comprar lambari. O que é que eles fazem? Eles socam o lambari no pilão, com limão e sal. E sai um molho. Então no fim de semana eles têm goma de milho ao molho de lambari podre. Não entendeu? Goma de milho ao molho de lambari podre. O pastor que me recebeu, foi me acompanhando em todas as ministrações, ele tinha um sorriso de orelha a orelha o tempo todo. Oi, pastor, graça e paz. Como vai, pastor? Tudo bom? Oi, pastor, bom dia. Oi, pastor, boa tarde. Aquele sorriso não saía de lá. No final da semana, quando terminamos as aulas, aqueles dois que tremiam, lembra? Eles vieram falar com a gente, com o líder da base e comigo. Pastores, vocês podem nos levar ao pronto-socorro? E o líder da base disse, por quê? Eles disseram, é que nós estamos com malária. Malária? Vocês pegaram malária aqui? Porque se fosse, teria um surto, a gente também teria que se medicar. Aí eles disseram, não pegamos aqui, nós já viemos com malária. Aí o líder da base olhou para mim e disse, você está entendendo? Eles vieram com malária. Eu disse, de onde eles vieram? Nós estávamos no norte, eles tinham vindo do sul. Sem dinheiro para ônibus ou para trem. Vieram a pé. 3 dias. Com malária. Malária dá cãibras, febre altíssima e dores que fazem dar os espasmos. Eu pensando que os bichinhos estavam recebendo unção. Era tremor de dor, Léo. Aí eu, comovido com aquilo, digo, vocês estão aqui, manhã, tarde e noite, sentindo dor, com febre, correndo risco de morrer. Por que não falaram quando chegaram? Porque a gente não queria perder as aulas de Bíblia. A gente quer aprender Bíblia, pastor. Então o líder da base diz, vamos pegar o carro, vamos levar eles para o pronto-socorro. Pronto-socorro é uma casinha que a igreja batista sustenta, paga o aluguel e põe uma enfermeira lá dentro. Não tem remédio para dar para eles. Porque o remédio nesse país é comprado no mercado negro. O próprio governo vende por mercado negro. Só em dólares. E o dinheiro não chega para a obra missionária. Então, quando nós chegamos lá, nessa casinha, tinha na varanda um monte de mulher esturricada, seca, com os seios secos, esticados até a cintura, e na ponta um bebê seco, grudado, tentando sugar alguma coisa para sobreviver. Nós conversamos com a missionária, ela só fazia chorar. E eu caí a chorar também. E eu disse, e o que é que esse povo tem aí? E ela disse, aqui só tem 2 doenças, pastor. Aqui só tem malária e AIDS. A maioria é AIDS. A mãe e o bebê são contaminados.
E nós não temos dinheiro. E a gente ora, mas Deus não está curando. Aí eu digo, então o que vai acontecer com essa gente? E ela friamente olhou para mim e disse, eles vão morrer aí. Toda semana a gente enterra 3, 4, 5. Porque é só o que a gente consegue fazer. Abrir uma cova e dar um enterro digno. E o enterro digno não tem caixão, viu? É só jogar dentro da cova e cobrir. E nós aqui estamos construindo templos de 600 milhões de reais. É insano. A gente esqueceu o que é ser igreja. Não estamos centrados em Cristo, me perdoe. Juntamos os dólares que alguns dos pastores tinham e fomos comprar o remédio no mercado negro para dar para esses meninos, para esses 2 pastores. Para eles aguentarem voltar para casa a pé. Você está comigo? Aí no domingo fomos para o culto. Léo, uma oca de barro, de sapê, coberta com essa palha, sapê, chão de terra batido, lotada. O culto começa com o pastor indo lá na frente dizendo assim, amém, amém. Não tem microfone, não tem instrumento musical, é no gogó. Ele diz amém, amém. E o povo, amém. Aí ele diz, vamos começar? E eles, amém. Ele faz uma oração, Jesus, esse culto é para você. Amém. Quem vai começar? Aí alguém começa a cantar. Eu não sei de onde eles receberam essa dádiva. Eles nunca foram treinados, não tem aula de música, mas de repente um coral aparece. Eles cantam em vozes. Normalmente é uma menina que começa a cantar. Quando ele disse, quem vai começar? Uma menininha adolescente levantou. E ela num tom altíssimo, que eles cantam, ela levantou e começou. E todos, ria, ria, como um coral. Ria, 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 ria. E todos levantam, meu filho, e começam a cantar, e a bater os pés, e a sacudir. E o ambiente vai ficando quente, porque é baixinho, é sol escaldante lá fora, é no meio do nada. Todo mundo começa a suar, o poeirão começa a subir e gruda na tua pele. E era só uma frase cantada, só uma frase, não tem estrofe, coro, ponte e coro. Não, é só uma frase. Muari wakanaka ria. A frase significa, o Deus bom está aqui. Aí eles cantaram isso por 10 minutos. Muari wakanaka ria, ria. Muari wakanaka ria, ria. E o poeirão subindo. E eles cantaram por mais 15, por mais 15. 50 minutos, uma música, uma frase. Aí aplaudiram, aplaudiram, aplaudiram por vários minutos. E o pastor disse, mais uma. Então uma outra menininha começou, Mulungumbak Pezeni. E todos, Mulungumbak Pezeni. E aí eles saem fazendo assim na cabeça um do outro. Mulungumbak Pezeni. E é aquela festa. Eu digo para o pastor, o que eles estão cantando agora? É só uma frase, de novo, é mais uma frase. O que eles estão cantando? Mulungu Umbaku Pezeni. O Deus poderoso te abençoe. Por isso eles estão fazendo assim na cabeça do outro. E 40 minutos. E lá se foram 2 horas de culto. Com 2 músicas. Eles cantaram uma terceira, não lembro. E lá se foi mais 1 hora. Aí o pastor se aproximou e disse, Davi, você quer pregar? Eu digo, não. Ele falou, por quê? Eu falei, irmão, eu estou sendo tão ministrado. Eu estou recebendo tanto de Deus. Deixa eu ficar curtindo.
Deixa eu receber. Ele disse, não, rapaz, esse povo veio de longe. Tem gente que veio aqui um dia de caminhada para te escutar o brasileiro. Você precisa pregar. Eu falei, tá bom, então, quanto tempo? Ele disse, não fala muito tempo, porque senão o culto fica muito longo. Fala 40 minutos, fala 20 minutos. No fim deu 40, mas por causa do tradutor. Você sabe que eu prego pouco. Quando eu terminei, tinha 4 horas de culto. E ele disse, a gente não está acostumado com culto longo. Aí ele disse, Davi, será que você pode orar pelos enfermos? Eu falei, claro. Aí ele foi lá e disse, o pastor brasileiro vai orar pelos enfermos. Quem está enfermo, vem para cá. Veio todo mundo. Todo mundo estava doente. Todo mundo cantou, todo mundo pulou, todo mundo fez festa, todo mundo levantou poeira. Por 4 horas de culto e todo mundo estava doente. Eu levei mais 1h30 orando um por um. E eu perguntava, o que você tem? AIDS. O que você tem? AIDS. O que você tem? AIDS. O que você tem? Malária. O que você tem? Malária. O que você tem? Malária. O que você tem? Lepra. O que você tem? Malária. O que você tem? AIDS. Depois de 1h30, o pastor disse, ai, que culto lindo, gente. Vamos acabar. Eles, não! Eu disse, vocês querem cantar? Sim! Então quem começa? Morongo e Marco Bezani! Você pode acreditar se quiser, se não, não tem problema. Eu sou capaz de fazer uma caravana e levar você lá para você ver como é. Nós tivemos 8 horas de culto. 8 horas de culto. 8 horas, Renan. Porque não tem TV, Léo. Não precisa ver os gols do Fantástico. Quando eu fui embora, eu tinha uma pergunta para fazer. Eu precisava fazer. Aquele pastor, eu chamei ele num canto e disse, eu quero me despedir, mas eu tenho uma pergunta. Vocês não têm comida, vocês não têm dinheiro, vocês não têm roupa, vocês não têm calçado, vocês não têm cama, sua casa não tem divisão, vocês não têm colchão nem geladeira, sua casa não tem porta, vocês não têm dignidade. Vocês trabalham 10 horas, 12 horas por dia por causa de 10 centavos. E os seus cultos têm 8 horas de duração, com 3 músicas. E vocês fazem aquela festa que nos deixa envergonhados. Eu fiquei me perguntando, será que eu sou crente? Será que eu louvaria se eu estivesse doente como eles, assim? Será que eu aguentaria um culto tão longo? Ele me disse, é assim todo domingo, pastor. É isso que incomoda, meu querido. E a minha pergunta é, esse seu sorriso me incomoda. Sem dinheiro, sem comida, sem roupa, sem conforto, sem cama, sem dignidade. Por que você sorri o tempo todo, pastor? Aí o sorriso dele diminuiu, ele abaixou a cabeça por um instante para pensar. Voltou a me olhar nos olhos, o sorriso estava lá estampado de novo. E ele me disse, é que Jesus me salvou, não basta. Você ouviu a resposta? Você não tem dinheiro, nem cama, nem roupa, nem comida, nem conforto, nem dignidade. Por que você vive sorrindo? Porque Jesus me salvou, não basta.
A igreja nasce com Jesus chamando a atenção para Ele. Nós só seremos a igreja que Ele criou. Temos que ser. Quando toda a nossa atenção for dEle. Quando tudo que somos e temos for para Ele. Porque quando isso acontecer, nada mais importa. Você está comigo? Posso terminar com mais uma? Quando nós éramos de uma denominação e ela nos transferiu para São Paulo, nós passamos um dos piores momentos da nossa vida. A igreja não tinha dinheiro, nós não conseguíamos pagar aluguel, não tínhamos com o que comer. Nós éramos humilhados porque atrasava o aluguel, o condomínio, não tinha como fazer compra, dependíamos de uma pessoa que nos emprestava cartão de crédito para a gente pagar depois de um mês. E aí a gente comprava alguma coisinha e depois tinha um mês para gerar um milagre para poder pagar aquele cartão e usar ele de novo. No meio de tantas lutas, a minha filhinha foi acometida pela síndrome do pânico, por medo. Ela tinha medo da noite. E você enfrenta qualquer coisa quando é pai, desde que não toque nos seus tesouros. Quando o filho é afetado, aí a gente então tinha que se revezar, porque ela não conseguia dormir à noite. Então uma noite Márcia ficava com ela, outra noite eu. No final das contas, eu decidi orar para entender o que estávamos passando. E eu disse para Márcia: meu amor, eu vou ficar com a Thalitinha nos próximos 21 dias, porque eu vou, depois que ela dormir, eu vou entrar em oração. Eu preciso que Deus fale conosco. Então eu ficava contando histórias da Bíblia, segurando sua mãozinha e orando com ela e cantando, profetizando, abençoando, até que ela dormia. E aí eu me trancava no quarto do lado para orar e buscar a Deus. Eu pedia respostas. Eu tinha muitas dúvidas. Eu queria saber se eu era chamado. Eu já tinha dúvida do chamado. Eu não sabia mais se Deus me queria naquela cidade, naquela denominação. Eu precisava de respostas. Eu fui tão desesperado. Uma semana depois não tinha respostas. Eu cheguei a apelar. Eu coloquei uma folha na escrivaninha e uma caneta. Eu disse: Deus, manda um anjo aqui escrever na folha: sim, se tu estás comigo. Ou não, se o Senhor não está comigo. Aí eu vou tentar dar um destino para a minha vida. Só não põe talvez, porque aí a coisa fica pior ainda. Mas é claro que o anjo não veio. Na verdade, no penúltimo dia, Deus me disse: abre em Judas. E quando eu abri em Judas, a palavra saltou para mim, dizendo: você está fazendo culto aos anjos. Ou seja, sua oração está errada. Você está pedindo anjo. Busca a mim, filho. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, no último dia eu pedi perdão, me quebrantei e pedi: revela-te a mim. E aí no último dia, 6 de abril de 1996, na madrugada, bateram na minha porta. Eu achei estranho, porque o porteiro não avisou. O porteiro tinha que avisar para alguém subir. E na casa, além de tudo, tem campainha, mas o porteiro não avisou e a pessoa não usou a campainha. Está batendo na porta. Era madrugada, mas aqui dentro, eu sabia quem era. De alguma maneira, apesar de achar estranho, eu sabia quem estava lá. Então eu me levantei, eu atravessei a sala, correndo. Eu não olhei nem no olho mágico, eu simplesmente abri a porta. E quando eu abri a porta, ele estava lá. Foi a primeira vez que eu vi Jesus face a face. Eu o vi depois como Senhor, mas nesse dia, ele veio como amigo. Na segunda vez como Senhor, o seu rosto brilhava, eu não pude ver nada, quase não conseguia olhar. Mas na primeira vez, ele veio como amigo. Eu podia te descrever os detalhes.
Quando eu abri a porta, seus olhos cruzaram com os meus. E quando os olhos dele encontram os seus, você sofre uma descarga de um oceano de paz que te inunda e dá sentido à vida. Toda dor é esquecida, todo problema é ignorado, porque aqueles olhos lançam sobre você um oceano de paz. São os olhares mais lindos e penetrantes, abençoadores que eu já vi na minha vida. E quando os seus olhos me inundavam de paz, ele sorria e eu disse: Jesus, você veio. Ele sorriu, jogando a cabeça para trás e disse: você não pediu? Então ele deu um passo e me atravessou para entrar na minha casa. Seu corpo passou pelo meu, corpo glorificado. Ele me atravessou, e quando ele me atravessou, Renan, uma invasão de vida. Não há nada que se compare a isso. Não há nada que se iguale a isso. É uma invasão de vida, é uma invasão de vida, é uma invasão de vida que torna todas as demais coisas supérfluas, insignificantes e desnecessárias. Ele passou por mim e eu revivi. Olhei para trás, tentando me recuperar. Ele estava na sala e me disse: então, é aqui que você mora? Tanta beleza, tanta doçura, tanta vida, tanta paz. Eu disse: sim, senhor, é aqui, essa é a sala, aqui é a nossa cozinha. E quando eu olhei, ele não estava atrás de mim. Então eu voltei para a sala, ele já estava no corredor e entrou no quarto da minha esposa. Quando eu cheguei, ele estava com as mãos estendidas sobre minha doce Márcia. Eu achei tão extraordinário que eu achei que ela tinha que acordar. Então eu passei por trás dele, e o quarto era tão pequeno. A gente não morava num apartamento, mas num apertamento. Entre a cama e a parede, você tinha que passar assim. Eu passei, dei a volta, toquei nela e falei: amor, meu bem. E ela fez: ah. Eu falei: amor, olha quem estava aqui. Ele já tinha ido embora. Ela disse: o quê? Eu falei: Jesus, amor, Jesus, o Senhor Jesus, em pessoa. Ele estava aqui. Ela disse: o quê? Jesus veio aqui, ele estava te abençoando. Ela disse: que bom. E voltou a dormir. Eu procurei pela casa. Ele tinha ido embora. Eu tinha tantas perguntas. Não deu tempo de fazer nenhuma. Mas quando ele foi embora, eu já tinha todas as respostas. Nós nascemos para ser uma igreja que invade as trevas. Mas é impossível se Jesus não for o centro. Se Jesus não for tudo. Ele tem que ser nossa busca, nosso alvo, a razão da nossa existência, de tudo que somos, pensamos, falamos e fazemos, até que nada mais importe. Hoje cedo eu disse, 31 anos de casados, Márcia e eu nunca pudemos comprar uma casa. Pouco importa. Eu tenho o sonho de restaurar o nosso instituto bíblico, mas não temos dinheiro para comprar uma chácara. Pouco importa. Nossa igreja tem 120 pessoas. Não cresceu. Antigamente isso acabava comigo. Hoje, pouco importa. Não temos templo próprio.
Isso me deixava doido. Hoje, pouco importa. Eu vi seus olhos. Nada mais importa. Ele olhou para mim. Nada mais importa. Sua vida invadiu a minha. Nada mais importa. Paulo sabia disso e disse: vou terminar. A vida que agora vivo, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. De forma que estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive. É Ele quem vive em mim. Eu queria te contar outras duas histórias, mas não vou fazer isso com você. Mas era importante você saber que lá fora tudo que as pessoas precisam é que a gente esteja tão cheio de Jesus que eles possam olhar para a gente e encontrá-lo. Ok, vou dizer de novo. Lá fora, tudo que as pessoas precisam é que possam olhar para nós e vê-lo. Desculpa, eu vou contar isso. Quando eu saí do seminário, no vagão de trem, uma senhora olhou para mim. E ela disse: a história é longa, eu estou diminuindo. Posso fazer uma pergunta, moço? Eu disse: claro que sim. Não vai mentir? Claro que não. Você é o Cristo, não é? Você não é Jesus? Ou devemos esperar outro? Eu fiquei tão chocado que eu fiquei sem resposta. Pensei um pouquinho e rápido eu falei: senhora, eu não sou Jesus. O sorriso dela diminuiu. Ficou com um ar de desconfiada. Aí eu arrematei: mas eu sou discípulo dele. Então ela pôs a mão nos meus ombros, fez um carinho, deu 3 tapinhas e me disse o melhor e mais profundo elogio que já recebi na minha vida. Ela disse: então, filho, continua assim. Está ficando bem parecido. É só isso que as pessoas precisam. Olhar para você e vê-lo. Quando isso acontece? Quando Ele é o centro e tudo mais perde a importância. Por favor, curve a sua cabeça. Se puder tocar a música. Só preste atenção na letra antes de orarmos. Estou bem certo que não alcancei. Sou imperfeito e falho, eu sei. Mas continuo, vou caminhando, vivendo, prossigo e não volto atrás. Abre mão do que antes pra mim tinha valor, pra me agarrar aos braços do meu Senhor. Já não sou quem era, tudo novo se fez, e no centro do meu coração só há um rei. E no poder de sua ressurreição eu vou viver, e na sua dor eu vou me envolver. Traga em mim as marcas da sua graça, e não há outra verdade que me satisfaça. Eu sinto
mim tinha valor, pra me agarrar aos braços do meu Senhor. Já não sou quem era, tudo novo se fez, e no centro do meu coração só há um rei. E no poder de sua ressurreição eu vou viver, e na sua dor eu vou me envolver. Trago em mim as marcas da sua graça, e não há outra verdade que me satisfaça. Eu sigo até que nada mais importe, até que nada mais importe. Eu vou me entregar e te buscar. Eu vou até que nada mais importe, até que nada mais importe. O meu maior querer é te conhecer, até que nada mais importe. Para ser a igreja que precisamos, Cristo tem que ser o centro, até que nada mais importe. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você. Eu espero que a palavra produza transformações em nós e nos leve para Ele, até que Ele seja o centro, até que nada mais importe e até que todos possam vê-lo em nós. Se é o que você deseja, coloque-se de pé, por favor. Então levante as suas mãos e diga para Ele: Jesus, Tu és o centro da minha vida e és o que quero, é o que eu vou buscar, até que nada mais importe e até que todos possam ver você em mim e através de mim. Espírito Santo, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. Leva-nos para Jesus, Espírito Santo. Enche-nos de Jesus. Que Ele seja o centro. Que Ele seja tudo. Até que nada mais importe. Até que sejamos a igreja que o manifesta, que o revela. E todos possam conhecê-lo em nós. No nome de Jesus e para a sua glória. Assim seja. Jesus te abençoe.